Expo Cannabis Brasil agora apresenta a próxima mesa. Reparação econômica e social por meio da planta. Doutora em Antropologia, cofundadora e diretora da Associação Civil Canativa, plataforma transmídia dedicada à educação em enteógenos e ao desenvolvimento de projetos sociais com populações vulneráveis. Pesquisadora, ativista, feminista e educadora. Parte do grupo impulsionador da Rede Latino-Americana de Mulheres da Cannabis, que participou do documentário Cannabis. Com mais de uma década conduzindo pesquisas sobre comunidades canábicas na América Latina e feminismos decoloniais. Participou como palestrante e educadora em fóruns, eventos e seminários na América Latina e Europa. Senhoras e senhores, com vocês a doutora Polita Pepper. Bom, como vocês viram, vamos ter que aguardar a Polita. Então, agora, jornalista e pesquisadora da Baixada Fluminense, integra a equipe do Observatório da Branquitude. É mestre em políticas públicas em direitos humanos pela UFRJ. Também cofundadora da Firma Preta, newsletter de empoderamento profissional para negros e indígenas, e membro do coletivo Minas da Baixada. Atua há 15 anos integrando a comunicação e os direitos humanos. Com vocês, a jornalista Juliana Gonçalves. Juliana, por favor, fique à vontade. Ativista, produtora cultural e empreendedora social do Complexo do Alemão. É cofundadora e diretora executiva da Movimentos, organização criada por jovens de diferentes favelas do Rio de Janeiro, com o objetivo de combater a violência, o racismo, as desigualdades provocadas pela atual política de drogas. Também é membro do coletivo Reparação Sócio-Histórica e Acesso, que visa reparar os danos da guerra às drogas, democratizando o acesso das favelas e periferias aos benefícios terapêuticos da maconha. É estudante de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Augusto Mota. Com vocês, Jéssica Souto. Vamos dar as boas-vindas também a Polita Pepper, por favor. Olá, Polita, por favor. Ok. Deputada nacional da Argentina pela província de Entre Rios. Foi uma das autoras da lei que regulamenta a cadeia produtiva de cannabis para fins medicinais e o cânhamo industrial no país. É coautora do projeto que propõe a despenalização da maconha para uso adulto na Argentina. Senhoras e senhores, Ana Carolina Gailardo. Olá, Ana, por favor. Como moderador dessa mesa, é advogado criminal da favela do Jacarezinho, cofundador e diretor executivo do Instituto em Defesa da População Negra, fundador e diretor do Núcleo Independente Comunitário de Aprendizagem, membro da Coalizão Negra por Direitos e conselheiro do SESEC. Senhoras e senhores, o Dr. Joel Luiz Costa. Olá, doutor Joel. Seja bem-vindo. Informamos que a Sâmia Bonfim está a caminho, em breve anunciamos ela.
Com a palavra, Dr. Joel, por favor. Perdão, uma correção. Ativista antiprisional, é uma das idealizadoras do coletivo Por Nós, rede de mulheres sobreviventes do cárcere. É promotora legal popular pelo Gabinete Feminista Antirracista e militante da REFA, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Atualmente é uma das mobilizadoras do projeto Gente Precisa da Gente e atua como profissional do cuidado e serviço social. Senhoras e senhores, com vocês, Mari Gelo. Mari, perdão, por favor. Fique à vontade. Dr. Joel, com a palavra, por favor. Obrigado, meu caro. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoas. Prazer vê-los e revê-los. É uma honra e uma satisfação mediar essa mesa com mulheres incríveis, parceiras de caminhada, como Ju e Jéssica, outras companheiras, quem tem a honra de conhecer, nossa companheira da REFA, Josi. Antes de iniciar e passar a palavra às palestrantes nessa mesa de hoje, eu acho que me cumpre algumas breves posições e posicionamentos, né, dado que me foi permitido essa honrosa tarefa de mediar a mesa. Eu acho que a confiança da mediação, ela traz consigo a confiança da escuta, correto? Então, atendendo que terei a confiança da escuta dos organizadores e organizadoras do evento, fico confortável de pontuar as seguintes coisas. Inicialmente, todo trabalho tem que ser remunerado. A gente já passou da fase do trabalho voluntário, do trabalho gratuito, do trabalho pela causa, tampouco pela visibilidade, que ninguém aqui é influencer, né? Então, estamos aqui num domingo, 7 horas da noite, fantástico, já começando. Amanhã todo mundo tem trabalho, o trabalho remunerado, que paga as contas. Eu, pessoalmente, minha jornada começa amanhã às 10 da manhã lá no Rio, e essa hora eu ainda vou estar no avião para desembarcar voltando desse compromisso. Eu entendo que, e todo mundo aqui acredito que concorde comigo, que o trabalho intelectual, sobretudo, é o mais valioso e deveria ser ainda melhor remunerado. Então, o trabalho, a partir do momento em que cada uma dessas palestrantes irá pegar o microfone e trazer todo o seu conhecimento e acúmulo para dividir com as senhoras e senhores e também com quem está assistindo, elas estão trabalhando, e trabalhando bem demais. Eu não consigo nem imaginar o que Jéssica, por exemplo, percorreu para ter os acúmulos que lhe dê a legitimidade de sentar nessa mesa, pegar esse microfone e falar para vocês. Isso é trabalho. Segurar um microfone e falar por 10 minutos é trabalho. E isso precisa ser remunerado. Estamos aqui no primeiro Expo Panabis Brasil, certamente um projeto piloto, como toda a primeira edição, mas em que pese, né, seja uma coisa que ainda esteja sendo aprimorada, certamente. E acho que isso é uma fase que já está ultrapassada, né? Sobretudo quando a gente fala de um evento que vende ingresso. E vende ingresso caro. E vende ingresso caro demais. Então, as pessoas que compram ingresso, compram para participar desse evento, conhecer os expositores, mas também para ouvir essas pessoas. Então, elas estão duplamente trabalhando sem receber, tanto por falar quanto por ser esse chamariz das pessoas que passam. No final de semana que vai passar 24 mil pessoas por esse centro de exposição, é inadmissível que os painelistas, expositores, palestrantes e mediadores aqui estejam de maneira não remunerada. Então, que fique aqui, não um pedido,
né? Porque acho que o pedido seria leve demais. E aí, enfim, nomeie como quiser, mas que a partir do próximo ano isso não se repita. Sobretudo, especialmente para a gente, pessoas pretas, que já trabalhamos gratuitamente para branco por muito tempo nesse país. Eu não posso voltar aqui e trabalhar de graça novamente em pleno 2023. Esse é um ponto. Um segundo ponto, mais breve, antes de passar para as companheiras, gente, domingo, 7h02 da noite. Como disse, amanhã todo mundo aqui trabalha. Domingo é o único dia do final de semana que é véspera de um dia útil. Domingo demanda de uma leitura mais sensível, de uma leitura mais cuidadosa. Logo, não tem lógica alguma uma mesa às 7h da noite de um domingo. As pessoas já estão indo para casa, as pessoas trabalham amanhã, as pessoas têm seu compromisso. Isso é prejudicar o debate e o trabalho dessas pessoas que aqui vão falar. A gente sabe que tem um modelo que está sendo importado de outro lugar, a gente respeita essa complexidade, mas é preciso que tenha um mínimo de sensibilidade na construção da programação e distribuição das mesas. Eu fiquei, quando soube do horário, extremamente incomodado e trago aqui, nesse lugar de mediador em que entendo que a minha escuta vai ser acolhida, que esse horário é péssimo, péssimo, péssimo. Eu gostaria de estar em casa sofrendo a derrota do Flamengo, mas estou aqui muito feliz por estar com vocês, mas entendendo que esse horário esvazia o debate e esvazia o alcance dessas mulheres incríveis, que inclusive vieram de outros países para falar com a gente e que a gente traz esse espaço um tanto quanto esvaziado pelo horário. Então eu peço também aos organizadores, a partir do próximo ano, uma maior sensibilidade na distribuição do horário das mesas e da composição também, para que isso não se repita. A partir disso, passo a palavra. Desculpa que se me alonguei, mas é porque isso precisava ser dito e estava sendo calculado há muito tempo. Então, é necessário que seja falado. Vamos começar com Polita Pepper, que é doutora em Antropologia Social, cofundadora e diretora da Associação Civil Canativa, plataforma de transmídia dedicada à educação e ao desenvolvimento de projetos sociais com população vulnerável. Com mais de uma década conduzindo pesquisas sobre comunidades canábicas na América Latina e no feminismo decolonial, iniciamos com a doutora Polita Pepper para ela nos trazer como, a partir desses acúmulos de todo o seu trabalho, ela pensa a reparação social e econômica por meio da planta. Olá. 7 minutos. Tá. Boa noite, Brasil. Começar agradecendo. Eu vou me desculpar, começar me desculpando porque eu vou falar portunhol, até porque acredito que é o futuro, gente. Então é isso, é o portunhol que vai rolar. Eu sou a Polita Pepper, eu sou do México. E eu queria começar agradecendo a possibilidade histórica de a história, nossa, fazer parte desse momento da história do Brasil. Eu trabalho com comunidades indígenas campesinas lá da minha terra. Como vocês sabem, o México, a gente é um país rico pra caramba, muito bom, né, para inventar aquela cultura do narcoestado. A gente se garante muito bem com isso, né? Muito bom para matar mulheres, porque eu queria mandar um salve para essas mulheres todas, para essas mulheres mexicanas, porque 12 mulheres morreram hoje, 12 morreram ontem e 12 vão morrer amanhã. Essas 12 são apenas o que o Estado mexicano reconhece como feminicídio, né? Porque tem muitas mais. Mas o que está acontecendo com essa guerra do Estado por conta das drogas que eles inventaram, por ser política proibicionista, e botar esse ponto de reflexão em quem que está se beneficiando disso, né? Quem que se beneficia de inscrever a regra de os cárteis, o governo, seja quem for, no corpo das mulheres. De como esse corpo das mulheres mexicanas tem sido convertido em um território que é objetivizado a um ponto tal de ser só apenas aquele marco do mensagem que aquelas pessoas têm que ir para se comunicar entre elas. A gente chegou nesse lugar
Nem sequer o corpo, ele é só objetivizado. Ele é apenas uma ferramenta para a comunicação daquele sistema se perpetuar na violência desses corpos. Bom, desse lugar que eu venho, esse lugar é um país historicamente canavicultor, que as comunidades camponesas, né, as pessoas que são as pessoas canavicultoras no meu país, não é só gente privilegiada, de classe média como a Polita, que foi à universidade, fez doutorado. A gente cultivadora num país, gente pobre, indígena, campesina. E eles são os mesmos indígenas que fizeram aquelas pirâmides maravilhosas. É a mesma cultura, só que eles agora têm uma decisão que não é bem deles, mas eles se apropriam. Agora tem comunidade indígena campesina tentando fazer rosim, reivindicando o legítimo direito. Se sempre foi a nossa cultura, e isso a gente tem feito várias gerações já, agora que vocês estão falando dessa legalização toda, que fica para nós? Aí ele tem esse movimento, né, das comunidades camponesas indígenas mexicanas, principalmente por conta de que o governo mexicano tem o reconhecimento de usos e costumes, que a gente fala, o reconhecimento dessa pessoa indígena. Mas o que acontece com essa cadena toda, né? E como que a gente tem que pensar a reparação social e econômica por conta da planta, né? Então pensar que quando a gente está aqui nessa feira milionária, cheia de abundância, bondade, daquele especulação do negócio do ouro verde, isso aqui é um potencial econômico, certamente. Como que a gente vai pensar a reparação? Se a gente não pensar de um jeito de a gente ter reconhecimento de todas as pessoas que formam parte da cadeia produtiva. Historicamente, as pessoas que possuem os corpos, as vidas, os territórios deles, a cultura delas, e sistematicamente eles são muito mais vulneráveis, né? Então eu estou falando das populações negras, estou falando das populações indígenas, estou falando das populações camponesas, não só da gente, né? A gente tem um privilégio da palavra, a gente está aqui hoje, né? A gente tem que pensar de como fazer diferente, pensando muito mais, né, em olhar menos para cima e olhar mais entre a gente, de como a indústria da cannabis vai começar a conversar com outros movimentos sociais, como a gente vai fazer essa perspectiva ficar bem mais abrangente, se fala, né? Abrangente, quanto a gente não conversar com o movimento de mulheres, com o movimento camponês, com o movimento do sem terra, da galera da mineria, da permacultura, do sistema circular, a gente não vai conseguir fazer diferente, porque a gente já tem modelos no mundo, né? Agora, depois de 20 anos, lá a Califórnia está debatendo a proposta de incluir o novo conceito para social equity, que é aquela cota que a gente vive, né? A gente vive no bolsa, de cota para preto, cota para pobre. Então, aquela que se paga para entrar é o social equity. Eles estão tentando fazer a definição um pouco mais maiorzinha, porque não cabe todo mundo. Como que a gente vai fazer diferente, galera? Como que a gente vai fazer para nós? Reconhecimento é a primeira coisa que eu vou botar na reflexão. Segunda coisa, que acho muito importante para finalizar, reparação. Não tem como a gente não tomar parte, tomar conta, assumir que a reparação não é um lance do Estado, não é um lance dos movimentos sociais. A reparação tem que ver com uma responsabilidade social toda nossa. A gente tem a responsabilidade social, todo mundo, de reparar e fazer diferente. E a gente não vai fazer diferente tentando implantar modelo gringo, que isso aí não dá certo, gente. Isso aqui é o Brasil, isso lá é o México. A gente tem que pensar como botar toda essa porra de um monte de grana que a gente está fazendo da maconha para aquele reconhecimento e aquela reparação de todas as outras pessoas que seguem fazendo parte dessa cadeia produtiva, que estão lá, que não tem a voz, a palavra, o privilégio, não tem a terra, não tem a liberdade do corpo mesmo, que está atravessado por múltiplas violências. Como a gente vai fazer diferente? A gente tem que começar a pensar e não importar aqueles modelos capitalistas, extrativistas e colonialistas. A gente inventar, porra, uma parada que seja nossa. E eu não espero nada menos da gente, né?
Incrível. Obrigado. Eu acho muito interessante você fazer a reparação como responsabilidade de todos, porque ontem eu estava até fazendo uma breve fala ali na sala, e eu acho que um dos pontos principais a ser enfrentado na perspectiva da reparação é a derrubada do estigma. O estigma social, coletivo do usuário recreativo, medicinal e uso problemático, toda essa percepção do usuário. E isso não vai ser feito só pelo Estado. Não vai ser um aviso do Ministério da Saúde que vai derrubar o estigma com relação às pessoas como nós que usam drogas. Então, isso é uma responsabilidade de todo mundo, né? Precisamos de todos nós nos debruçarmos sobre essa retirada desses estigmas. Agora a gente passa a palavra para Ana Carolina Gaillardi, deputada nacional da Argentina pela província de Entre Rios, foi uma das autoras da lei que regulamenta a cadeia produtiva da cannabis para fins medicinais e o cânhamo industrial no seu país. É coautora do projeto que propõe a despenalização da maconha para o uso adulto. Deputada, com todo esse trabalho incrível, essa longa caminhada no legislativo e certamente nos movimentos sociais, a senhora divide com a gente sobre a reparação social da planta. Tú me puedes ayudar a pasarlas, yo te voy diciendo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a la Expo San Pablo, a la Expo Cannabis. É um prazer enorme estar aqui no Brasil. Sou congressista, deputada nacional no meu país. Fui deputada desde o ano 2003 a 2017 e em 2016 no Congresso se apresentou o primeiro projeto de lei de cannabis medicinal. Na Argentina, como vocês podem ver, tem uma lei antidrogas que foi feita ou sancionada no calor do proibicionismo, com um olhar muito duro em relação e muito punitivista em relação ao consumo pessoal de drogas. A Corte Suprema do nosso país declarou inconstitucional alguns artigos da lei de drogas, mas essa é a lei vigente. Em 2016, vendo ao Congresso as mães que cultivavam nas suas casas e começaram a tratar os seus filhos com cannabis medicinal, e uma deputada apresentou o primeiro projeto de regulação de cannabis medicinal. Nesse momento, eu presidi a Comissão de Saúde da Câmara de Deputados e nós pensamos, por que não começamos um debate que tem a ver com abrir as portas a debater que a planta faz bem. As mães o que queriam na Argentina era que queriam deixar de ser criminalizadas, porque a lei de drogas, lá 23737 na Argentina, diz que quem cultiva pode ter de 4 a 15 anos de prisão, ou seja, uma mãe que cultivava podia ir presa e ser considerada uma traficante por plantar uma planta que podia chegar a fazer o óleo que seu filho ficasse melhor ou que deixasse de ter convulsões, entre tantas outras coisas. E foi assim que nós começamos o caminho do debate, essa lei com Marcelo, que está aqui presente, que é médico especializado em cannabis medicinal na Argentina, com quem começamos o processo. E esse processo de regulação na Argentina só foi possível só com a organização da sociedade civil, especialmente as mulheres, mães que se juntaram como associações de cultivo que foram centrais para que nós pudéssemos convencer aos legisladores do nosso parlamento que era necessário despenalizar o uso medicinal da cannabis, para que a gente não coloque em risco a integridade da população que está fazendo um tratamento com a planta e que corria perigo, porque o consumo e o cultivo estavam penalizados e as mães podiam ser consideradas narcotraficantes. Então, foi assim que nós começamos o caminho da primeira lei. E foi muito difícil, porque o contexto político era difícil nesse momento. Governava Maurício Macri na Argentina e a ministra da Segurança era candidata a presidente Patrícia Bullrich, dizia que não estava de acordo com o autocultivo, com nenhum tipo de regulação, porque ela era da política da guerra às drogas, uma política fracassada no mundo inteiro. Fracassou o provisionismo, fracassou a política de guerra às drogas e os países que sofreram muitos mortos por essa política errônea que fracassou e que hoje nós temos que trabalhar com novos paradigmas. Primeiro, dizer que como legisladora me chamava a atenção de que todos os projetos que regulavam a cannabis medicinal passavam pelas comissões ou tinha que ser tratado pela Comissão de Segurança Anterior ou de Vigilância Penal, ou seja,
tudo vinculado à planta estava associado ao punitivismo, estava associado à questão repressiva do Estado. E a questão coercitiva do Estado era saber quem consumia. Então, começamos a debater com a saúde, não na comissão de saúde tinha que fazer esse debate sobre os benefícios da planta. E foi assim que, junto com o Marcelo, que era médico, com de outros especialistas da saúde, com as mães, claro, e com as ações da sociedade civil, que nós, os cultivadores, também começamos o debate. O primeiro debate foi por que medicinal? Por que discutir uma regulação para o medicinal? Isso é hipócrita, não? Então, começamos a dizer, bom, temos que sensibilizar, conscientizar e abrir a porta desse debate. E assim foi que nós começamos a debater o que acontecia com as crianças que tinham síndromes graves, que tinham epilepsia, falando dos benefícios da planta. E fizemos uma coisa muito importante. Na Argentina, depois da aprovação da primeira lei, que foi uma lei insuficiente, uma lei curta, uma lei que declarou que se podia fazer pesquisa, mas não falava tanto de cultivo legal para pesquisar sobre a planta. E diziam que os médicos também podiam receitar para doença que quisessem. Foi regulamentada em 2017 e foi regulamentada primeiro por um decreto restritivo, porque a ministra de Segurança, nesse momento, não queria saber de nada com a regulação. Depois conseguimos, quando assumiu o novo governo nacional, o presidente Adolfo Fernandes, regulamentamos com o decreto 883, e que se consegue aí regulamentar o autocultivo como forma de acesso, seja através do paciente que faz uso medicinal ou através do cultivo de terceiros por parte de organizações. Marcelo hoje dirige o que é no Ministério da Saúde, o REPROCAN, que é o Registro de Cultivadores Solidários. E o que nós conseguimos? Essa lei foi sancionada em 2017 e agora, em 2020, nós podemos conseguir um registro de usuários medicinais que cultivam legalmente. Ou seja, a demanda das mães que vieram ao Congresso em 2016 não se resolveu só com a sanção da lei. A cobertura legal de cultivar sem medo que venha a polícia dentro da sua casa chegou em 2020, uma vez que nós pudemos ter o REPROCAN. E o REPROCAN tem 200 mil pessoas que são usuários medicinais que têm uma prescrição médica inscrita no sistema, e o sistema dá um certificado que esse usuário esteja despenalizado dessa lei que eu falei no início, que é a lei antidrogas, que proíbe ou penaliza o cultivo. Então, de alguma maneira, a primeira lei, o que nós fizemos foi despenalizar indireta. Dissemos, não pode ser que uma pessoa com uma doença tenha que estar exposta a que venha a polícia ou que seja processado penalmente. Esse foi um primeiro passo, um primeiro avanço. E logo a Argentina começou a trabalhar na regulação integral, já com o novo governo, que apoia as políticas de Estado vinculadas a cannabis. Se decidiu avançar em uma nova lei que regule e construir um marco regulatório integral que dê a licença para o cultivo, elaboração de produtos de cannabis medicinal e de cânhamo industrial. Se cria uma agência, que é a agência que se chama Aricamen. Essa agência é a agência que vai regular, há muito pouco se regulamentou essa lei que criou a agência, e para a gente foi central no debate dessa nova lei, e eu estava escutando ela quando ela estava falando da importância de respeitar quem foi parte do início desses processos, porque não serve nada que a indústria dê licenças a 3 ou 4 grandes empresas. De nada serve esse processo se não construímos de maneira participativa, de maneira comunitária, incluindo todos os atores, incluindo os cultivadores, que na Argentina, por exemplo, são os que mais conhecem a planta. E esses saberes têm um valor incalculável na hora de estabelecer que componentes tem a planta, quais são os benefícios. E sim, claro, nós temos que avançar em pesquisa e desenvolvimento, em padronização dos processos, mas não podemos deixar de lado os saberes empíricos que têm os plantadores, essa força que nos deram as lutas das mães entre todas as organizações que se sensibilizaram no Congresso e aqueles deputados que não queriam saber nada de cannabis. Então, que quando falavam de cannabis, pensavam em droga. Na Argentina, oi, cannabis medicinal é uma palavra boa, e quero um aplauso para isso, porque antes
Durante muito tempo disseram para a gente, quando a gente falava sobre a cannabis, que o primeiro que me disseram foi que vão dizer que você é uma viciada ou que está relacionada com as drogas. Como você vai se meter com esse tema? E eu disse, é um tema que eu vou defender porque eu estou convencida. E quando alguém tem argumentos e está convencido, as lutas sempre alguém pode ganhar. Então a gente não pode especular nem cruzar os braços. E aí uma mãe disse, tem que legislar sem medo e sem temor. Teremos que legislar com amor e abraçando as demandas do nosso povo e da nossa sociedade. Isso é o que tem que fazer o legislador. Muitos no início viviam a questão política, especulavam que muitos dos que estiveram aí em contra depois terminaram me chamando para me pedir cannabis medicinal para algum familiar. Hoje na Argentina a batalha que nós ganhamos é que ninguém fala de marihuana com um sentido pejorativo ou uma conotação negativa. Entre Rios, que é a minha província, e a gente fala do cannabis com uma conotação positiva em todos os aspectos. E isso é uma batalha que nós ganhamos, porque a planta tem legitimidade social. É uma planta que a sociedade na Argentina, 1/3 da população, utiliza o cannabis com fins medicinais. A maior parte deles, crianças ou adultos idosos. E claro que nós temos muitos desafios na Argentina. Um desses desafios, já vou terminando aqui, um dos desafios mais importantes que nós temos agora no Congresso, depois da sanção da Lei 27.350, depois da sanção da 27.619, que cria o marco regulatório, nós temos aqui onde nós começamos a discutir a primeira lei, aqui onde nós conseguimos a sanção da primeira lei, aqui foi a sanção no Senado, vou passando. Se cria a RECAME, a Rede de Cannabis Medicinal, esse organismo do CNTEC, que depende do Ministério da Ciência e Tecnologia, se organizou para conseguir a nova regulamentação da primeira lei, com todos os atores sentados numa mesa. E isso foi o que fez com que uma boa regulamentação que permitia o registro dos plantadores. Em março, essa é a nova lei. A última lei, que é a regulação. Seguimos. E se promulga, e se regulamenta, se cria o ARECAME. E por último, bom, é isso. Eu agradeço e digo dos desafios que nós temos na Argentina. Hoje temos o desafio de tratar a despenalização do uso adulto. E não apenas a despenalização. Eu creio que temos que avançar em uma lei que modifique esse marco regulatório para que a agência ARECAME seja quem regule o cannabis medicinal, vá a legalização do uso adulto, como estabelecendo os modos em que se vai poder acessar de maneira legal o cannabis com fins recreativos ou uso adulto. Que essa mesma agência aqui regula a cannabis medicinal, regula o uso adulto. Assim que nós temos que modificar essa primeira lei de drogas, modificando, eliminando, sempre tem muitas figuras, baixando as penas e também contemplando o cultivo de uso adulto. Por quê? Porque na Argentina necessitamos uma reforma urgente da lei de drogas. É uma lei que se fez com um paradigma velho de provisionismo de 89 e o Congresso deve debater. Esse é hoje a militância que estamos levando adiante, que temos que encarar. A despenalização e o consumo pessoal não seja um delito. A polícia e as forças de segurança têm que concentrar-se na perseguição e investigação dos delitos complexos, não de consumidores pessoais. Assim que 70% das pessoas que estão hoje presas, vinculadas ao tema de entorpecentes, são por consumo pessoal. Então, na Argentina, muitas vezes se diz que ninguém vai preso por consumo pessoal. É mentira, porque isso serve para perseguir a muitos jovens que vivem na extrema vulnerabilidade social, e isso é o que faz com que nós tenhamos que reverter. Esse é o próximo passo a dar na Argentina.
custa muito, porque quando alguém fala de despenalização, pensam que vai aumentar o consumo. E nós acreditamos que na despenalização o que vai acontecer é considerar delito, que é delito, e consumir para uso pessoal, a planta não é nenhum delito. Por isso nós queremos a despenalização e cedo ou tarde vamos conseguir. Esse é nosso objetivo. Gracias, diputada. Un placer escucharla. Ahora invito a diputada Samia Bonfim, diputada nacional. Que já chegou? Não chegou, mas vai chegar. A gente passa a palavra. Tá, beleza. Tá aquele momento em que no show de música que o cara chegou aí, tá no camarim, vai entrar. Tá vindo. Jéssica, depois de ouvir brilhantemente a deputada, Jéssica Souto, que é ativista, produtora cultural e empreendedora social do Complexo do Alemão, é cofundadora e diretora executiva do Movimentos, uma organização criada por jovens de diferentes favelas do Rio de Janeiro, com o objetivo de combater a violência, o racismo e as desigualdades produzidas pela atual política de drogas. Jéssica, com essa caminhada incrível, que eu referencio e admiro muito, gostaria de ouvir, que a gente pudesse ouvir de você, que você pensa na reparação social e econômica por meio da planta. Obrigada, boa noite a todas, todos e todes. Gente, primeiro eu tô suando, assim, não tô nervosa, mas é porque, como vocês podem ver, eu vim com um look para frio em São Paulo, então não deu certo. Inclusive, né, tô aqui chorando a derrota do Flamengo junto com o Joel. Queria, antes de começar, assim, primeiro agradecer ao Joel pela fala inicial, que eu acho que é muito importante, e dizer que, assim, acho que o que eu tenho para falar tem muito a ver com o que você traz também, né? Antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre o Movimentos, que é essa organização periférica, favelada, que está dentro do Complexo da Maré e que atua em outras favelas do Rio de Janeiro, através de formação, de redução de danos, mas principalmente no combate às violências, à guerra às drogas, o impacto da guerra às drogas, sobretudo o impacto da guerra às drogas sobre a juventude favelada e periférica, sobretudo a juventude negra. E aí, um pouco do nosso trabalho também, ultimamente, tem se reverberado na produção de conhecimento de novas narrativas. Então, assim, um dos trabalhos que a gente lançou recentemente foi a pesquisa Plantando Saúde e Reparação, o uso terapêutico da maconha nas favelas do Rio de Janeiro. Assim, infelizmente ou felizmente, a gente estava com a pesquisa lá fora, mas esgotou muito rápido, a gente não trouxe material suficiente, mas vocês podem acessar no site movimentos.org.br, e aí está lá para download, PDF. E aqui a gente fala sobre as dificuldades do acesso à maconha para fins terapêuticos dentro das favelas do Rio de Janeiro. E aí eu já quero começar num primeiro ponto, que é: a gente está aqui numa mesa falando sobre reparação, já com todas as questões que o Joel apresentou, que as companheiras vêm trazendo sobre a dificuldade num contexto mais político, cultural. E aí eu quero trazer para uma reflexão muito simples, que é: por que a gente ainda está chamando maconha de cannabis? Porque eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente entender como funciona o aparelho racista para o controle social dos corpos, dos CEPs, das pessoas. Então, quando a gente entende que ninguém é preso no Brasil portando cannabis e sim maconha, quando, na verdade, tem um monte de outras pessoas fazendo diversos tipos de uso, e isso sem implicar nenhuma questão, sem nenhum atravessamento, então, automaticamente, a gente entende que tem um recorte racista por trás disso, de segregação de um povo específico, de uma população específica. Então, acho que isso, para a gente, é um ponto. E, para a gente colocar maconha nas favelas é importante, e eu acho que é importante pensar, se a gente quer falar de reparação, isso tem que ser o ponto 1. Acho que não criminalizar a partir de uma coisa tão sutil, que é a nomenclatura, é o mínimo. Então, a gente começa daí. Eu estou com a colinha aqui para eu não falar demais. Então, vamos em parte.
Então, assim, para a gente não utilizar esse termo higienista, cannabis, entendendo toda a construção social que tem por trás disso, né? Ontem a gente estava aqui numa mesa, e a Rafaela França, que é lá do Complexo do Alemão também, a sala estava muito cheia, enfim, tinha um público muito grande aqui, e aí ela perguntou quem das pessoas que estavam presentes aqui eram de favela. E aí, quando ela perguntou isso, mais 5 pessoas levantaram as mãos. E aí ela fez uma provocação muito importante, que eu acho que tem tudo a ver com o que o Joel traz, que é essa questão de quem está acessando esse espaço, né? Se a gente está aqui numa mesa hoje falando sobre reparação e as pessoas que a gente quer reparar não estão aqui. As pessoas faveladas, as pessoas que são presas, as pessoas que hoje estão sendo executadas, porque acho que tem muita discussão por trás. A gente está falando aqui sobre indústria, sobre lucro, sobre um monte de questões, mas a gente dentro da favela está lutando primeiro para conseguir viver. E aí, quando a gente consegue viver e a gente tem outras questões, que, por exemplo, a gente quer fazer uso para fins medicinais, a gente ainda tem uma luta muito grande para conseguir fazer esse tipo de acesso. Porque a consulta custa muito caro, porque a importação é muito cara, porque precisa de HC, porque tem vários outros atravessamentos que, infelizmente, para a favela, isso muitas vezes não vai chegar. Projetos como o da Rafa, como o coletivo Reparação Sócio-Histórica e Acesso fazem para poder mobilizar, para que essas pessoas tenham acesso, mas ainda é muito pouco, porque isso tem que ser política pública. Então, assim, pensar que esse evento aqui é um espaço para a gente falar amplamente sobre maconha, sobre os benefícios para a saúde, sobre os benefícios para o mercado, sobre os benefícios para a economia e, infelizmente, ainda é um espaço de segregação. E, assim, não estou falando isso num tom de acusação, eu acho que eu estou trazendo esse lugar de provocação com muita tranquilidade, assim, de um lugar muito humilde mesmo, não como alguém que tem a solução para as questões, mas de alguém que está nesse caminho de luta há muito tempo e que também vendo e vivendo o reflexo do que o proibicionismo faz com essas pessoas. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que uma outra coisa que a gente tem que parar para pensar, que agora a gente está num avanço muito grande, né, sobre os debates sobre a maconha. E aí, acho que enxergar esse evento aqui acontecendo hoje em São Paulo, nesse grande espaço lotado, que passaram mais de 24 mil pessoas, é incrível. Só que para esse evento acontecer hoje, para a indústria canábica acontecer da forma como ela está acontecendo no Brasil, os movimentos sociais, as mães, as pessoas que foram encarceradas, as pessoas que foram executadas, as pessoas que fizeram de tudo para conseguir fazer. E aí, mais uma vez, cadê essas pessoas? Então, assim, é preciso fazer uma avaliação e, principalmente, isso que minhas companheiras trazem aqui, do reconhecimento. Não tem reparação sem reconhecimento. Os movimentos sociais, as pessoas, os usuários, as pessoas que fazem uso para fins medicinais, fizeram muito pela indústria para esse evento estar acontecendo. O que a indústria está fazendo de volta pelos movimentos sociais, pelas mães, pelos usuários, pelas pessoas que foram encarceradas? Eu acho que esse é o movimento que a gente precisa fazer agora. Eu acho que a reparação, ela está agora como um discurso muito bonito e que a gente tem se apropriado e que as pessoas estão puxando. É isso, muito bonito. Tem uma mesa aqui falando sobre reparação no último dia, no final da festa. Então, assim, estamos aqui. É importante falar, é por isso que a gente está aqui. A gente não vai deixar de falar. Mas a questão principal é, isso aqui é reparação? A gente tem que colocar a mão na nossa cabeça, na nossa consciência e parar para pensar que tipo de reparação que a gente está buscando. Reparação é pensar o próximo evento, chamar a favela, é chamar as mães, é chamar toda essa galera que hoje está segregada e que não está aqui dentro e chamar eles para pensarem o que vai ser o próximo. O que vai ser o próximo? Onde vai ser? Quem vai ocupar? Vai ter, tipo, uma galera que vai conseguir ingresso gratuito? Vai ser gratuito para todo mundo? Gente, a gente não pode continuar com essas limitações de espaço, com essa limitação de conhecimento, porque aqui, enquanto está todo mundo numa boa, ali queimando seu back, fazendo várias trocas, network, rolando solto, cara, é isso. Lá no Rio tem operação comendo solta, a galera que está sendo presa, não, presa assim, preso no melhor dos cenários, as pessoas estão sendo executadas por causa de um baseado. Então, assim,
acho que a gente tem que fazer essa reflexão e, mais do que tudo, a gente precisa mudar essa dinâmica que a gente está construindo sobre reparação, porque não se faz reparação colocando uma mesa para a gente falar, tipo, sei lá, 1 hora. É importante que esse movimento aconteça, mas não pode ser só isso. A reparação tem que acontecer na prática, na troca com todos esses grupos, chamando essas pessoas que estão sendo segregadas, limitadas, executadas, encarceradas para perto. Não quero me alongar muito, depois eu volto a falar um pouco, mas muito obrigada mais uma vez. Mais uma vez, queria assim reforçar que o papel aqui é a gente conseguir construir pontes, né? Conseguir construir soluções. Eu acho que tem conversas que são duras, não é, de verdade, assim, não é um lugar de acusação, mas eu acho que tem conversas que são duras e que são necessárias. Então, assim, se a gente não passar por essas conversas, infelizmente, a gente não vai ter avanços. A branquitude tem sempre o poder da ignorância, né? Do tipo, de se declarar ignorante. Eu não sabia. Eu não entendia. Eu ainda não... Então, assim, gente, a gente já passou desse momento de ter que estar no beabá. As pessoas precisam começar a correr atrás dessas informações e, assim, entender que é um processo de construção coletiva, não é tipo de ensinamento para ninguém caminhar sozinho, nem para puxar. Então, é isso, vamos partir para essa construção coletiva, porque a coletividade tem demonstrado que é a única solução de resistência, de construção e de revolução. Obrigado, Jéssica. Brilhante ouvir. E aí pego um leve gancho no que você faz para trazer uma outra provocação que a gente faz muito, né? Tudo enquanto movimento social. Que o nosso debate de enfrentamento à guerra às drogas, e aqui a gente está na Expo Cannabis, que deveria ser a Expo Maconha, e exatamente nesse ponto que eu quero fazer também uma outra provocação, de que poderia ser a Expo Maconha, e que, para além disso, que o nosso debate, o nosso enfrentamento enquanto movimento social, enquanto comunidade negra, sobretudo, com relação à guerra às drogas, ele parte de uma perspectiva de enfrentamento aos projetos de segurança pública executada nesse país. De modo que a guerra às drogas é um grande subterfúgio, um grande cheque em branco utilizado pelo Estado brasileiro, historicamente, para controle de corpos negros, desde o século passado até hoje. Então, a gente, quando fala de legalização, regulamentação, descriminalização, a gente fala de todas as drogas. Não há outro caminho que não seja esse processo para todas as drogas. E quando acontecer a legalização, a descriminalização da maconha, que certamente vai de uma analogia jurídica, porque o artigo 28 ele fala sobre drogas, ele não fala sobre maconha. Então, se o STF descriminalizar o porte, é uma anomalia jurídica. E quando isso acontecer, porque deve acontecer, eu espero todos, todas e todas que estão nesse debate com relação à maconha, no dia seguinte, continuando o enfrentamento à guerra às drogas. Porque a gente está falando pela nossa vida, pela vida das comunidades e territórios racializados, que são aonde a guerra se executa e que as vidas são colocadas em perigo. Então a gente não vai parar. No dia seguinte em que a maconha for descriminalizada, eu espero todo mundo no front para continuar, porque a nossa luta é por todas as drogas. Agora, enfim, de verdade, chama a deputada Samia Bonfim. Passo a palavra para Juliana Gonçalves, que é jornalista e pesquisadora da Baixada Fluminense, integra a equipe do Observatório da Branquitude e é mestre em Políticas Públicas e em Direitos Humanos pela UFRJ. Também cofundadora da firma Preta, uma newsletter de empoderamento profissional para negros indígenas e membro do coletivo Minas da Baixada. Juliana, é um prazer te receber e te ouvir, que você conta com a gente
sobre o tema de recuperação econômica e social por meio da planta. Oi, gente, boa noite. Bom, primeiro, eu estou acostumada a escrever, não a falar, então estou um pouco nervosa. Mas eu acho que eu começo a acompanhar o tema em 2017, com algumas matérias que eu assinei sobre famílias que precisavam da maconha para tratar suas crianças. E uma dessas matérias teve uma fala de uma mãe de Pernambuco, que eu separei as aspas dela para trazer aqui para vocês, porque eu acho que ela complementa tanto a fala do Joel quanto da Jéssica, né? Essa mãe me contou que mesmo com a autorização para o uso do extrato para a filha dela, ela não tinha o acesso, né? Então, o acesso para comprar o medicamento. Então, ela foi numa boca, comprou um prensado e levou para casa para tentar fazer o extrato em casa. Né? Então, ela, né, nessa matéria, nessa conversa que a gente teve, ela falou: eu não recomendo a nenhuma mãe, nas minhas condições, a fazer o que eu fiz. Os ricos fumam nos seus apartamentos, nos seus carros, e não são punidos. Mas o pobre e o negro, quando vai na boca, como eu fui, tem risco de morrer. A perseguição é com os pobres e periféricos. Então, nessa aspa dela, né, a gente consegue ver aqui que ela está falando tanto do privilégio branco, né, de como se orquestra a branquitude, né, que cria esses privilégios raciais simbólicos, né, e que o branco é visto como usuário e o negro é visto como traficante, como o maconheiro de forma pejorativa, né, e o perfilamento racial, né, que faz com que os negros sejam vistos como elementos suspeitos, né, que sejam os que são parados pela polícia, que são os que são abordados a todo instante, né, e que faz com que a polícia entre na favela e cometa chacinas policiais, como a gente teve inúmeras, né, infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente tem inúmeras chacinas policiais para contar e para dar de exemplo, né, do Jacarezinho, o Complexo da Penha, e se eu for começar a listar, a gente vai ficar falando aqui sem parar de chacina policial, né, e essas chacinas, elas são reflexo de uma guerra às drogas, né, uma falsa guerra às drogas, porque é uma guerra, na verdade, contra pessoas negras, pessoas periféricas, né. São pessoas como essa mãe, lá, que não é do Rio de Janeiro, é de Pernambuco, mas que passou por uma situação em que se repete em outras periferias do Brasil, né, mas que poderia ser no Rio de Janeiro e qualquer outra periferia do Brasil. E essa lógica de reprodução, né, do privilégio branco, do perfilamento racial, a gente encontra também no sistema de justiça, né, que são as pessoas que julgam quem é o traficante, quem é o usuário, na hora que a polícia pega e leva alguém para a delegacia e tal, quando vai passar pelo julgamento. Se quem está julgando é branco, essa pessoa vai olhar para a pessoa branca e vai enxergar um igual, vai enxergar alguém que tem passível de recuperação, né, alguém que pode mudar, enfim, né, enquanto enxerga uma pessoa negra como outro, como um criminoso, né? Então, a gente tem essa reprodução em todo o sistema de justiça, né, porque a gente tem um sistema de justiça branco, não à toa a gente está numa campanha, né, por uma ministra negra no STF. Quem não viu o vídeo do IDPN pode conferir nas redes, né? Então, essa discussão no meio dessa campanha do STF, né, o STF que está aí debatendo, né, a questão do porte, né, se o porte, me embolei aqui, vou voltar, mas eu acho que é simbólico a gente estar falando da presença de uma ministra negra no STF, no meio de uma discussão como essa, do porte, se é crime ou não o portar maconha, né? Porque
como eu disse, se as pessoas são brancas que estão julgando, né, as pessoas presas e brancas vão ser liberadas e as negras vão ser mantidas em cárcere, né, porque... deixa eu ver aqui o que eu anotei mais, gente, para eu não me perder. Como eu disse, eu estou acostumada a escrever e não a falar em público. Então, assim, acho que, para resumir, que eu acho que eu estou meio que complementando tanto as falas do Joel quanto da Jéssica, né, eu acho que é importante falar também, enquanto tudo isso acontece no sistema de justiça, guerra às drogas, né, a gente está num evento que está movimentando milhões, né, e onde estão as pessoas negras aqui, né? Eu participei de uma mesa aqui como ouvinte, né, que fala da diversidade dentro do mercado canábico, né, dentro do mercado da cannabis. Então, quem tem o dinheiro para investir dentro desse mercado e quem teria terra para plantar, caso hoje fosse permitido plantar maconha, são pessoas brancas, né? A plantação ficaria nas mãos do agronegócio. Então, assim, eu acho que é trazer para reflexão para quem está aqui, para quem está tanto curtindo, quanto quem está querendo investir grana e fazer disso um negócio, pensar o que é feito para trazer as pessoas que são as principais vítimas da guerra às drogas para dentro desse bolo, né, de dinheiro que eles estão movimentando. Assim, minimamente, nós, pessoas negras, deveríamos, pelo menos, morder uma fatia desse dinheiro que é movimentado dentro do mercado da cannabis. É isso. Juliana toca em 2 pontos importantes, né? Primeiro, vamos distribuir esse dinheiro, pelo menos desses 24 mil ingressos que foram vendidos, né? Para onde está indo a parcela de quem fez a resistência ao longo dos últimos séculos. E também um ponto importante que é: que democracia é essa em que um grupo racial julga e o outro é julgado? Que democracia é essa em que brancos constroem um castelinho dentro do sistema de justiça, enquanto os negros são eterno objeto de julgamento, né? Precisamos avançar nesse debate e voltaremos a falar sobre a ministra negra muito em breve. Agora eu passo a palavra para Mary Jello, certo? Não, como é? Mary Jello. Oi. É Mary Jello. Mari Gello. Mari Jello. Isso. Ativista antiprisional, abolição das prisões já, né? E uma das idealizadoras do coletivo Nós por Nós, Rede de Mulheres Sobreviventes do Cárcere. É promotora legal popular pelo Gabinete Feminista Antirracista e militante da RENFA, Rede Nacional de Feminista Antiproibicionista. Atualmente é uma das mobilizadoras do projeto Gente Precisa de Gente. Que nome lindo, né? E atua como profissional do cuidado e serviço social. Mary, é contigo. Nossa, gente. Ai. Bom, boa noite a todas, todos e todes, né? Como o Joel falou, em pleno domingo, né, onde todos nós amanhã temos várias atividades, né, a gente está aqui mais para estar na luta mesmo, entendeu? Metendo o pé, porque desde o começo, né, dessa primeira Expo, né, aqui no Brasil, né, então a gente, quando se fala de reparação, eu acho que tem que começar da reparação de estar nos valorizando, entende? Porque não foi isso que aconteceu desde o primeiro momento, né? Então, a gente teve que encarar de verdade, sabe? De repente, até assim, como aconteceu, até criando, assim, um pouco de conflitos e ansiedade, porque era assim, muita vontade da gente estar aqui realmente, porque é uma luta que já vem de muitos anos. Afinal de contas, os nossos ancestrais já estão aí na luta há 1.500 anos, não é verdade? Porque o cárcere ele é uma continuidade, né, da senzala, né, porque é o que acontece. Então, eu como mulher, né, preta, né, aliás, afro-indígena, 63 anos, usuária de droga,
né? Sou mãe, vó, bisavó, tia, irmã, companheira das minhas companheiras, né? E sobrevivente do sistema carcerário. Então, dentro dessa luta, no período de experiência na qual eu passei dentro do sistema também, a gente sente, e a gente sempre teve certeza, o quanto que essa planta, né, na qual não é uma droga, isso é uma planta, né, o quanto que ela é necessária, né, também dentro do sistema carcerário, né, porque a empresa farmacêutica, ela lucra muito, muito, né, com remédio de tarja preta, destruindo, né, na realidade é isso que ela faz, porque lá dentro, infelizmente, é um cemitério de mortos-vivos, né, onde o Estado ele vira as costas, né, e quer mais que a gente morra, porque é mais fácil para ele que nós saímos com o alvará na sola do pé, né, pendurado. Então, são muitas dores e sofrimentos, principalmente o sistema feminino, né. Hoje nós estamos assim, eu fui privada da liberdade, vou falar bem rápido, tá, para quem não me conhece. Eu fui privada da liberdade em 2007, por tráfico de drogas, aonde não fui sozinha, né? Minha filha foi comigo, minha filha mais velha, e depois de um mês, a minha irmã também, a Iabatia. Né? Isso porque eu trabalhei a minha vida inteira e, naquela loucura, eu era gerente operacional de uma instituição financeira, e tive um AVC dentro da instituição. E fiquei paralisada durante um bom tempo, sem conseguir um trampo, enfim. E como usuária de droga, né, tendo bastante conhecimento, também tive uma proposta, né, de fazer um corre, pelo fato de 2005, 2006, 2007, o INSS ele entrava em greve e suspendia os benefícios, né, de quem estava tendo aquele benefício pelo INSS. Eu não pensei duas vezes, sendo mãe, pai, vó, falei, não vou pensar, entende? Porque eu não posso deixar meus filhos passar fome, não só eles, mas aqueles que dependiam de mim também. Então, é assim, muitas vezes a gente para e pensa e fala, putz, sabe, eu não fiz nada errado, entende? Quem não me respeitou foi o Estado. Entende? Eu não fiz nada errado. E dentro do sistema, não aceitando as torturas na qual nós passávamos, né, a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer quando estivesse na rua. Né, e através de algumas pessoas na qual ia no sistema para nos visitar, onde eu sempre falo que esse contato, né, feito dentro do sistema, esse acolhimento, a visita, no caso social, dentro do sistema, a nível de roda de conversa, de palestras, a nível de redução de danos, ajuda muito essas mulheres, né? Não só as mulheres, mas eu falo num geral, principalmente aonde tem as crianças também. A gente, desculpa, tem hora que a gente trava. Então, seria muito importante ter esse trabalho também em relação a isso, né? Onde que realmente não tem. Bom, eu me perdi em alguma coisa. Vocês querem fazer alguma pergunta? Desculpa, gente. Eu gosto de trocar, de verdade. Você tem 2 minutos. Foi pelo tempo. Vai. Mas eu acho que me perdi. Mas deixa eu voltar. É assim. Eu saí em 2017, então nesses últimos anos, assim que eu saí, eu fui resgatar os meus filhos, né, porque afinal de contas foram 9 anos e 7 meses, né, que ficou muito difícil, né, de ficar longe. Para resgatar também é muito difícil, porque eles sofrem demais também, e muitas vezes eles também se sentem culpados pela nossa prisão. Porque, de repente, fala assim, poxa, se ela fez aquilo é porque a gente estava precisando. Então, eles acabam se culpando também. Então, a família também é muito necessário que ela tenha um respaldo, que ela tenha o respeito, que ela seja realmente, sabe, não só quem está dentro do sistema, mas a família em si também, sabe, que tem essa reparação de verdade, entende? Que é muito fácil falar, vamos fazer uma reparação, sabe, que reparação é essa, né? Até agora eu não senti na pele nenhuma reparação.
Pelo contrário, o que a gente vê nas saidinhas temporárias, na qual nós fazemos, na PFC, inclusive, as minhas estão na saidinha, né, que elas saíram no dia 12, retornam na segunda-feira, dia 18, né, onde que eu tinha até, assim, de repente, pensado, né, que bacana, né, trazer pelo menos umas 2 ou 3, né, dessas mulheres que estão no sistema, para que elas, no caso, pudessem estar participando, entendeu? Conhecendo, para poder levar para dentro, para elas terem esperança de vir embora, para nunca mais voltar. Porque de verdade, o interesse, o nosso objetivo do Coletivo Por Nós, né, junto com a Renfa, é realmente, assim, não é de melhorar o sistema, entende? E sim acabar com ele, entende? E acabar com ele. Obrigada, gente. Obrigado, Mário. Obrigado. A gente não dialoga com prisões. Prisões, não há possibilidade de humanizar um instrumento que já nasce para desumanizar pessoas. Prisões têm que acabar, não tem como. Você traz um ponto essencial que é, criminoso é o Estado, e a gente sabe disso. População periférica sabe disso, população favelada sabe disso, comunidade negra sabe disso, e criminoso é o Estado. E sabendo que criminoso é o Estado, só reforça a... Creo que el Estado tiene que estar para acompañar y para abrazar, no para castigar y criminalizar. Quería decir esa reflexión que me olvidé hoy. Buscamos esse Estado. No Brasil, ele ainda não existiu. Acreditamos que quando uma mulher negra parir um outro Brasil, esse Estado vai existir. O que abraça e o que acolhe. E sabendo que o Estado é criminoso, só reforça a valorização que temos para uma pessoa como a deputada federal Sâmia Bonfim, que ocupa justamente e constrange, confronta e atua dentro dessa estrutura de Estado. Sâmia é deputada federal do PSOL de São Paulo, se reelegeu para uma vaga na Câmara com 226 mil votos, incríveis 226 mil votos. Parabéns, Sâmia. É natural de Presidente Prudente, e tem como pautas principais a defesa do direito das mulheres, a educação, a cultura, a luta dos servidores públicos, a saúde, a reforma agrária e a luta antirracista e as políticas para as drogas, entre outros pontos. Sâmia, a partir desse trabalho incrível que você faz na Câmara de Deputados, o que você pode falar para a gente sobre a reparação social e econômica da planta? Bom, primeiro, obrigada para todo mundo pela possibilidade de estar aqui com vocês, pelo convite. Peço desculpas também pelo meu atraso, eu tive que me organizar para conseguir deixar o meu filho com alguém enquanto eu vinha por aqui. Ele está no carro com um amigo meu, mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer porque ele está dormindo, vai dar bom. Bom, gente, eu acho que esse tema é um dos mais importantes assim, da sociedade brasileira. Primeiro, porque a gente precisa refletir um pouco sobre o que são os dados, né? 1/3 da nossa população carcerária é de pessoas que são enquadradas na lei de drogas. Ou seja, a gente está falando da 3ª maior população carcerária do mundo e 1/3 daquelas pessoas foi identificada em tese como traficante de drogas. Boa parte dessas pessoas tem como único testemunho ou como depoimento que levou a essa prisão a voz do policial que fez a abordagem. A maioria delas nem sequer passou por um julgamento. São presos provisórios. Então, são pessoas que estão no sistema carcerário, sabe-se lá por quanto tempo, sem direito de defesa, que estão ali acusadas com uma única voz, que é a do agente policial que está a serviço dessa lógica de Estado, que é de repressão e de hiperencarceramento. Se a gente está falando da 3ª maior população carcerária do mundo, não tem como disfarçar ou fingir que não se trata de uma política pensada para ser uma política de hiperencarceramento. Porque se um Estado como o Estado brasileiro produz tantas desigualdades, e se o racismo é um aspecto tão estrutural e estruturante, o que o Estado faz com as pessoas às quais ele despreza? Não dá política pública, não oferece oportunidade. Aí tem o braço armado do Estado, o braço repressivo, tanto pela ação sistemática das polícias
que não é voltada para outra coisa, senão a repressão, o extermínio, o genocídio e também o hiperencarceramento. E aí, se um dia as pessoas conseguem sair desse sistema que você muito bem nos apresentou, o que é feito dessas pessoas? Qual é a oportunidade que é dada para essas pessoas? Então, acho que quando a gente discute uma possibilidade de legalização, não dá para não levar em conta esse aspecto. Primeiro, que existem milhares de pessoas que estão encarceradas, muitas delas não se sabe nem se deveriam ter sido enquadradas em uma lei que já é uma lei absurda, porque não tiveram direito de defesa. E que, se a gente for avançar para uma legalização, e esse é o nosso objetivo, tem que pensar qual é a responsabilidade do Estado sobre os anos que essas pessoas ficaram ali dentro, a reparação sobre as suas famílias e a reparação econômica. Um evento como esse, não sei dizer quanto dinheiro move. Imagino que muita grana, considerando a quantidade de pessoas que eu vi do corredor vindo para cá, assim, e a quantidade de pessoas inscritas, etc. Se o mercado da cannabis gera tanto dinheiro, esse dinheiro, num mundo em que a maconha e outras drogas são legalizadas, tem que servir para pensar que muita gente passou por um processo sangrento, repressivo, de encarceramento, e que essa grana tem que ser voltada para que elas tenham oportunidade, dignidade, emprego, para que as suas famílias possam ser inseridas numa outra lógica de sociedade e não mais a lógica da repressão e do braço armado do Estado. Há aspectos que nunca são objetos de reparação. Esses 9 anos que, infelizmente, você ficou longe da sua filha, da sua família, como é que se repara? Quem é que traz de volta? Mas há aspectos que dizem respeito à reestruturação de uma lógica da sociedade, que é nossa obrigação, a nossa responsabilidade pensar, ainda mais num país como o Brasil. Esse ano a gente fez um seminário na Câmara, foi um seminário de 4 dias, que foi bem interessante, porque contou com representantes de diversos países do mundo. A ideia era trazer experiências de modelo de regulamentação, porque o que a gente discute hoje na política, sobre o tema da maconha não é se vai ser regulamentada no Brasil, é de que modo ela será regulamentada. E, infelizmente, não trago boas notícias, não necessariamente ela vai ser regulamentada, esse mercado, por um aspecto de que há uma hipersensibilização da classe política com esse aspecto do racismo, sobretudo. Mas é porque, como vocês podem ver aqui, é um nicho mercadológico absolutamente lucrativo. E que se tem um setor que é tão absurdo da sociedade brasileira, da burguesia, da elite econômica, que não se deu conta disso, há um setor talvez mais arejado, que talvez tenha se dado conta disso e que faz o seu lobby da sua forma para que seja legalizado. Como fazer isso nesse Congresso Nacional? Não sei responder, porque o Congresso Nacional, bom, vocês sabem o que é o Congresso Nacional, é um horror. Assim, as pessoas que estão ali eleitas, na sua maioria, são representantes de setores econômicos, setores do atraso, são fundamentalistas, são também os latifundiários. Aí eu quero contar uma pequena história sobre o PL 399. O PL 399 é o que busca regulamentar a cannabis medicinal no Brasil. Ela avançou numa comissão especial por um voto, que foi o voto de Minerva do presidente da comissão, porque quase empatou. Cannabis medicinal. Estou falando da maconha, que tem algumas substâncias extraídas para tratar uma série de doenças. E assim, pessoas foram ali, deram seus depoimentos, familiares, crianças, mas nada sensibiliza quem está ali para fazer o discurso de ódio, da violência. Pois bem, aprovamos por um voto, foi o voto de Minerva do hoje ministro, ex-deputado Paulo Teixeira, que era o presidente da Comissão Especial 399. Só foi possível avançar com aquele projeto porque ali entrou todo um capítulo sobre o cânhamo industrial, porque daí foi um setor do agro, minoritário ali do Congresso Nacional, que viu, poxa, há aí um aspecto que ainda não tem uma ampla produção no Brasil, com o qual eu posso ser pioneiro, ganhar dinheiro. Para a luta que a gente estava fazendo ali naquele momento, foi útil essa
unidade tática ali com esse setor do agro, porque nos deu o voto que era necessário. Mas veja, é sob essa perspectiva, muitas vezes, que na política institucional é possível fazer avanços, nem que seja sob um aspecto da política de drogas no Brasil, que é a questão medicinal, terapêutica, enfim, não sei qual é o termo mais adequado de ser utilizado. Mas teve também um aspecto nesse PL 399, que foi, inclusive, uma emenda que nós apresentamos e que foi rejeitada, que dizia o seguinte: existem muitas comunidades, associações que existem há um tempo no Brasil, que cavaram o chão com a unha, que fizeram de tudo. Muitas delas são organizadas e tocadas por mães, por familiares, que já foram enquadradas como traficantes internacionais, por exemplo, para que pudessem garantir o tratamento para os seus filhos e para suas filhas, porque descobriram de algum modo, cito, por exemplo, o caso da Cidinha, que eu acho que também deu uma palestra aqui no dia de ontem, que conseguiu, aos trancos e barrancos, uma decisão, uma autorização da Justiça. Essas associações, elas não podem ser descartadas. Tá bom, a gente vai ter uma conquista, beleza, aí vai ser um grande mercado para a indústria farmacêutica no Brasil. E todos aqueles que possibilitaram que o Brasil tivesse conhecimento de que essa planta é ótima para dar qualidade de vida para milhares de pessoas, de uma hora para outra vão ser jogadas no lixo, me desculpem, porque é disso que se trata, quando você arranca a possibilidade dessas associações também serem produtoras e distribuidoras daquilo que elas já são há um tempo. Não foi possível garantir essa emenda. Ainda tem chão, porque o projeto ele pode ser votado no plenário. Aí eu me pergunto, com aquele plenário, vocês imaginam, com aquele plenário, a gente bota isso para votar, o que acontece? Eu chuto que vai ser rejeitado. E aí, muitas vezes, eu ouço lá no Congresso Nacional, mas às vezes na sociedade também, de que existe uma politização do judiciário, que é um absurdo que o Supremo Tribunal Federal debata temas que deveriam ser de exclusividade da Câmara. E eu trato desse julgamento que está acontecendo, que foi mencionado pela Juliana, da descriminalização do porte, do posse, enfim, da posse da maconha, né? Inicialmente era de drogas, mas foi funilando para o tema especificamente da maconha. Mas é ridículo achar que a justiça não é política no Brasil, que não tem uma politização da lógica do para que a Constituição está a serviço de todas as outras drogas. A lei de drogas, ela foi responsável por esse hiperencarceramento no Brasil. E qual é o perfil das pessoas que estão encarceradas no Brasil, gente? 70% quase da população negra são, em sua maioria, jovens, em sua maioria não completou o ensino fundamental. E quando a gente fala de mulheres, 2/3 das mulheres que estão encarceradas hoje no Brasil é em função da lei de drogas. E há uma série de depoimentos, seja porque elas viram ali uma possibilidade de sobrevivência, ou muitas delas porque acabaram entrando nesse ramo em função dos seus companheiros, dos seus familiares. Esse costuma ser o perfil geral. Então, que bom que o STF esteja debatendo isso, mas que pena que seja o STF que esteja debatendo isso, e que pena que, no meu ponto de vista, seja por um aspecto, que é esse aspecto do lobby, porque algumas pessoas observaram que há nisso um nicho mercadológico. Bem, mas se estão debatendo isso, e se esse debate está acontecendo, vamos nós colocar o nosso quinhão, a nossa perspectiva. E aí, esse tema da reparação é fundamental, porque, como eu disse, que foi, para mim, um grande aprendizado desse seminário que a gente fez na Câmara, e um pouco das discussões que a gente vem acompanhando, né? Vai ser regulamentado esse mercado no Brasil, cedo ou tarde, seja porque vai começar por essa, quem sabe, decisão afirmativa do Supremo, ou seja porque, enfim, os temas vão surgindo. Aqui no estado de São Paulo, a chamada cannabis medicinal foi autorizada, ainda que a regulamentação esteja num limbo, mas, enfim, a coisa está correndo. Já que está chegando esse momento, a gente exige que haja reparação para aqueles que foram vítimas das guerras drogas, para aqueles que ficaram encarcerados, para as populações que são as principais vitimizadas pela lógica do hiperencarceramento, do massacre armado contra mulheres, contra crianças, contra jovens negros. Se há um mercado, que o lucro desse mercado não seja mercantilizada, mas sim seja objeto de distribuição do Estado de uma riqueza que é gerada
pelo nosso próprio povo. E por isso que esse debate é tão fundamental. Pensar o aspecto racial, pensar o aspecto das mulheres e pensar que se tem um povo que é vitimizado pela guerra às drogas, que esse mesmo povo seja beneficiário das políticas fruto do momento em que a maconha e todas as drogas forem legalizadas. Claro, acompanhado sempre sob uma lógica de saúde pública, né? Porque visando sempre a lógica de redução de danos, se existem impactos sobre a saúde da população, quando você está na lógica da criminalização, nunca que o Estado vai poder abordar sob essa forma. Vai sempre abordar sob a lógica do crime, da prisão para alguns e do prazer para outros, e não sob uma lógica de que modo o Estado deve atuar, para que ninguém seja preso em função disso e para que os usuários, além de não serem criminalizados, também não corram riscos à sua saúde, à sua vida e tantos outros riscos. Eu acho que é isso. Obrigada. Queridas, agradeço o tempo e a fala de vocês. E chegando ao fim dessa mesa de hoje, eu peço licença para me levantar, quebrar levemente o protocolo e fazer uma fala de encerramento um pouco mais efusiva, entretanto respeitosa e política. O movimento negro faz política, mesmo fora da política institucional partidária, e fora excluído de maneira intencional pelos partidos do Congresso brasileiro. Haja vista a PEC da anistia, que está rolando no Congresso, e que vai anistiar os partidos de não terem dedicado o que era de direito às pessoas negras e mulheres do fundo partidário. Mesmo com essa anistia de partidos, majoritariamente todos os partidos, de direita e de esquerda, mesmo com essa exclusão, ainda que quando a gente consegue construir alternativas institucionais para aumentar a nossa participação, o movimento negro faz política no Brasil e sempre vai fazer política no Brasil. Nós, do movimento negro, construímos a lei de cotas. Não foi o PT, não foi a esquerda, foi o movimento negro brasileiro. Nós, do movimento negro brasileiro, construímos a lei de ensino obrigatório da história afro-brasileira nos colégios do Brasil. Não foram os partidos de esquerda, fomos nós do movimento negro. Nós trabalhamos gratuitamente, novamente, né, como fazemos desde há 522 anos, no governo de transição do atual governo federal. Nós estivemos lá, e não estivemos lá numa segunda-feira à tarde, Natália. Nós estivemos lá nos finais de semana de dezembro. Nas sextas de dezembro a gente se reunia. O governo de transição do Brasil, a gente atuou em 15 dias numa lógica caótica. Tem muito suor preto que não está no governo, como o da Natália Oliveira, que está ali sentado, como do Dudu Ribeiro, como do Jeff Amadeus, pessoas que trabalharam para o governo de transição para minimamente estruturar esse novo governo. Nós estivemos lá. Então, eu passo essa mensagem à esquerda branca e racista que tem atacado a campanha por uma ministra negra nas internet, dizendo que nós não iremos recuar. Respeitem a nossa caminhada, nossos passos vêm de longe. Muito antes de haver uma esquerda branca progressista no Brasil, as pessoas pretas já se reuniam em prol de um progressismo que oportunizasse direitos e deveres para todos. Porque a frase da Angela Davis que diz que quando uma mulher negra se move toda a estrutura, é porque os direitos que alcançam as pessoas negras, eles vão ser estendidos a todas as pessoas brasileiras. Então, a nossa caminhada é por todo o nosso país. Então, eu digo à esquerda branca e racista que ataca a campanha por uma ministra negra na internet, que nós não fazemos chantagem. O movimento negro brasileiro faz política. Quem faz chantagem são os homens brancos do Centrão que derrubaram a Ana Moser.
As pessoas pretas do Brasil foram essenciais na eleição do presidente Lula, assim como as pessoas pretas dos Estados Unidos foram essenciais na vitória do Biden contra a extrema-direita. Seja lá como cá, se tem um grupo que a esquerda pode contar, é com um grupo de pessoas pretas que se posicionam ao lado do progresso, do progressismo e da esquerda. Então, nós não estamos pedindo um favor quando exigimos a indicação de uma mulher negra para o STF após 130 anos da sua fundação. Nós fazemos política e disputamos espaço institucionalmente, formalmente, no movimento social, nas mais diversas formas. Nós fazemos política e respeitem a nossa forma de fazer política. Não é um favor, é política. O movimento negro segue e vai seguir fazendo política. E seja indicada pelo Lula no próximo mês de outubro, ou seja indicada por um presidente ou uma presidente negra, em breve nós teremos uma ministra negra no Supremo Tribunal